Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, agradecidos estamos por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz do doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Boa noite para todos. Vamos aqui com a nossa oportunidade de aprendizado, né? Todo domingo a gente tem essa chance, toda terça, aqui na casa. Mas a gente pode ter essa chance todos os dias, né? Na nossa casa, de aprender um pouquinho mais, não só da parte moral, né? Mas também da ciência, da filosofia, com a codificação espírita, com essa obra maravilhosa que Kardec nos trouxe, né? O Livro dos Espíritos, que contém todos os outros livros, é uma obra de arte, como a gente fala. Porque a obra de arte mesmo, seja na pintura, seja na escrita, ela é uma obra de arte porque ela tem algo que a gente não consegue esgotar. A gente não esgota. Um quadro famoso, cada vez que a gente olha, a gente vê de uma forma, né? A gente enxerga coisas que não havia enxergado, e assim é a leitura, né? Às vezes a gente passa por questões aqui do Livro dos Espíritos. Tem 40 anos que eu leio isso. Às vezes eu leio e falo, não, essa aqui eu não li. Eu não me lembro de ter lido essa questão, né? A gente passa, por quê? A gente lê, mas não tá na hora, às vezes, ler com outros olhos, com outro momento, então é diferente. Aí ele é uma obra de arte que é inesgotável, né? Essa questão que a gente escolheu para a gente analisar hoje, para a gente aprender hoje com os espíritos, atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Esse verbo estar aí, ele aparece em várias traduções com tempos assim diferentes, né? É comum que ele esteja no subjuntivo. Aqui no texto de João, de João eu acho, ele vai estar no subjuntivo. Aqui ele está no presente. Faz diferença, porque quando a gente fala assim, atira a primeira pedra, aquele que está sem pecado, a gente está declarando que todos ali têm, aquele que está sem pecado, quase todos têm um indicativo, e se tiver no subjuntivo, aí não, aí há uma suposição, há uma probabilidade de alguém estar sem pecado, aquele que estiver, né? Pode ser que alguém não tenha, né? Mas aí, como que a gente vai saber qual foi o tempo verbal que Jesus usou, né? Porque isso tudo foi escrito muito depois, então não tem a menor chance da gente ver aqui muitas traduções, como que foi isso aqui, ainda que a gente pegue os textos em hebraico, não vai adiantar, porque não foi ele que escreveu, e quem escreveu não ouviu dele diretamente assim, né? Ouviu, sim, mas naquela conotação, naquela confusão, tá, toda que eram aqueles encontros, né, com Jesus. Então, quando a gente vê isso, a gente sabe que dentro da ideia da linguística tem diferença, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma para nós esse tempo verbal. E a gente está numa época que, na verdade, a gente vê muito isso aqui. Parece que as pessoas ficam caçando o problema que o outro tem, o defeito que alguém tem, para poder depois atirar a pedra. A internet facilitou muito isso, né? O celular facilitou demais essa questão. Porque você está ali oculto, ninguém está te vendo, ninguém sabe que é você que está falando, que está atirando a pedra no outro. Então a gente está vivendo um momento em que isso aqui está acontecendo demais. Até porque as pessoas estão se
expondo muito, né? Estão expondo muito a própria vida. Está uma exposição da figura, como dizem aí os nossos irmãos judeus, uma exposição da figura cada vez maior, né, das pessoas. Hoje, as pessoas são incapazes de ir a um show e assistir ao show. Não veem, porque eles ficam filmando. Eles ficam se preocupando para filmar e não assiste, não curte, né? Às vezes é até dos próprios filhos, né? Os filhos vão fazer uma apresentação e fica lá a família filmando e não aproveita aquele momento que está acontecendo, aquela coisa linda que está acontecendo, a emoção daquela criança, a emoção dos pais. Então a gente está deixando muito a desejar aí. A gente está se deixando muito. A gente está deixando de curtir muitas coisas boas para ficar tomando conta da vida dos outros. Ou então, né, da própria vida depois para expor numa rede social que, na dúvida, não tenham dúvidas, não vai ser nada ruim. Vocês já viram na rede social, no Instagram de alguém, quantos boletos ele tem para pagar, que o dinheiro não vai dar e que ele vai ter que fazer um cera. Vocês já viram essas divulgações? Não vê. Só vê a família Margarina. Feliz, né? Aquele casamento perfeito, feliz. Na semana seguinte vem o anúncio da separação. Então, a gente está vivendo um momento em que atirar a pedra nos outros está virando moda. Parece que a pessoa fica ali caçando um problema para depois poder, apedrejar a pessoa, né? Criticar o que ela está fazendo. Se for uma viagem, como é que fulano arranja dinheiro para viajar tanto? Gente, é o problema de fulano, né? Trata de conseguir também se você quer, né? Se é esse o seu objetivo. O seu objetivo de viajar também, né? Então hoje isso aí está muito atual. Atirar a primeira pedra está muito atual. Nem a primeira, atirar pedras, né? Várias pedras, né? Não é nem a primeira, a gente já tirou várias. Então vamos ver aqui o texto que deu origem a essa questão aí, né? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora acompanhada em adultério. Apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Olha que coisa horrível, né? Como que eles classificavam? A essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Olha como que eles queriam apedrejar Jesus aqui, né? Eles estavam doidos para arrumar um meio de jogar pedra nele, né? Porque ele incomodava, ele não estava de acordo, né, com as conveniências sociais da época, ele incomodava aos poderosos, então eles estavam aqui doidos para pegar Jesus numa saia justa aqui, né? Qual a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Eu já falei que a calma de Jesus me irrita. É irritante, não é? A calma, olha, se vocês pegarem as lições de Jesus, todas, e juntarem, vai juntando uma na outra assim, não vê nem comentário, não vê só a situação dele no momento. Todas elas, não tem uma que acima da lição que ele está dando, tem a lição da calma, da não ansiedade, da calma total em todas elas. Todas as grandes lições, olha que são muitas, né? Em todas elas, ele demonstra uma calma irritante. Irritante a calma de Jesus. Aí, olha o que ele fez aqui.
Jesus, porém, depois dessa saia justa, dessa pedra que eles estavam querendo jogar em Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Depois de uma situação dessa, ele abaixou e ficou ali desenhando na terra, na areia. Não é uma calma irritante? Irritante essa calma de Jesus, né? Aí, e como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, eu acho que ele deu a chance para eles todos ir embora dali e parar de fazer perguntas. Eu acho que era isso, né? E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes. Aí ele se ergueu, né? Foi pé. Aquele dentre vós que estiver, aqui já está com o verbo no subjuntivo, mas a conotação vai no final das contas é a mesma. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Olha que inteligência, porque se ele falasse que não era para apedrejar, ele ia contra a lei. Ele já era dado como subversivo, já queriam acabar com ele. Ainda mais ele indo contra as leis de Moisés, né, que era a lei que imperava, olho por olho, dente por dente. Aí ele não podia fazer isso. Mas também não podia deixar apedrejar, porque se deixasse, se ele concordasse, não seria Jesus, né? Não seria. Então, olha o que ele fala, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando-se a baixar-se, mas de novo ele vai para o desenho na terra, né? E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. Porque os mais velhos viveram mais, devia ter muito mais pecado, né? Do que os mais novos. Hoje a gente não pensa assim por causa da lei da reencarnação, né? Às vezes o filho é muito mais velho que o pai, que o avô, né? Mas aqui não era essa a questão, né? E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Primeiro que chamar a fêmea ali de mulher era uma reverência, né? Mulher era reverência. Então, quando ele fez essa reverência a uma prostituta. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Eu acho que quando ela falou esse ninguém, Senhor, ela devia estar muito assustada, porque ela pensou assim, bom, ele é Jesus, ele não tem pecado, então é atirar a primeira pedra. Quem está sem pecado, ele não tem, então é agora que eu vou levar uma pedrada, né? Pois é, mas ele era Jesus, né? Então ele disse isso, nem eu tampouco te condenarei, vai e não peques mais. É lindo demais essa passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Porque aqui a gente vê que Jesus nos amava incondicionalmente, era o amor ágape, era o amor divino que ele sentia por nós, porque somos todos falidos e falíveis. Se os nossos defeitos, os nossos erros fossem ser obstáculo para o amor de Deus por nós e de Jesus por nós, ninguém ia ser amado por eles, principalmente aqui no plano de provação e expiação, onde todo mundo é um espírito inferior, cercado de paixões que nos fazem errar, não é? Então, ele nunca condenou ninguém, tanto que Pedro, na primeira carta de Pedro, depois, quando ele começou a escrever cartas e tudo, a primeira carta de Pedro está lá, dizendo que o amor, Jesus ensinou que o amor cobre
a multidão de pecados. Mas veja bem, não é esse amor que a gente sente, não. É o amor que ele sentia por nós. Não é? Por quê? Porque não é o pecador que ele deixa de amar. Ele não ama o pecado e não o pecador. Então ele não ama os nossos erros. Ele condena os nossos erros, as nossas maldades, as nossas inferioridades. Para ele é condenável, não nós. Então quando ele disse nem eu tampouco, porque ali ele amava aquela mulher, sua irmã, né? Como ele dizia, todos são meus irmãos. Ele amava, só que ele não concordava com o que ela fazia. Aí quando ele fala, vai e não peques mais. Então ali ele deixa claro que ele condena o pecado e não a pecadora. Então essa passagem de Jesus para mim é uma das mais lindas. É linda demais essa passagem. Porque nós precisamos dessa indulgência. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. A gente tem uma mania de fazer isso, né? O mesmo erro o outro comete, a gente comete, mas a gente acha uma justificativa para o nosso. Para o outro, não. A gente sempre tem uma desculpa, uma justificativa para botar a culpa em alguém, que alguém me provocou, alguém fez com que eu agisse dessa maneira, né? A gente nunca acha que a gente é culpado, né? Agora o outro, né? Então está aqui essa recomendação, está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo aí, né? Não julgueis para não ser julgado, o capítulo é este. Então ensina que não devemos julgar os outros mais severamente, ó. Quando ele, por que eu grifei isso aqui, mais severamente? Porque a gente se equivoca muito com essa fala de Jesus, não julgueis para não ser julgados. Não é ao pé da letra que isso aí pode ser lido, estudado e entendido. Então, olha só. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente, quer dizer, com mais rigor do que nos julgamos a nós mesmos. Ele não está dizendo que a gente não pode julgar. Ele não está falando isso aqui, ó. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Mas esse que é o problema, a gente não enxerga o que faz, a gente só enxerga o que o outro faz. Nós andamos em fila indiana no mundo, né? A fila indiana é um atrás do outro, carregando uma mochila que tem bolsos para frente e bolsos para trás. O que a gente faz? Coloca as nossas qualidades no bolso da frente, que é onde a gente pode ver, e os nossos defeitos no bolso de trás. Quem é que vai ver nossos defeitos? Quem está atrás de nós. Assim como nós vemos também o defeito do outro, que as qualidades estão na frente, no bolso da frente. É assim que a gente faz o nosso trajeto na Terra, em fila indiana. A gente só vê o defeito do outro, mas não vê os nossos. Então a gente não acredita, e quando a gente reconhece que fez errado, a gente justifica que foi provocado por isso, que foi levado a tomar essa atitude errada. A gente nunca acha que foi da nossa vontade, né? E nós temos livre-arbítrio para decidir ou não. Os acontecimentos que nós escolhemos para vir para esse mundo, esses acontecimentos deverão se realizar. Mas a maneira que nós, então, aí tem aí uma certeza, né? Que deve acontecer. Mas
Nós não podemos prever, quando a gente faz aquela escolha para vir para essa grande viagem aqui, como vamos reagir às escolhas que fizemos. Porque na hora, tá tudo bem. É igual crise de cólica renal. O sujeito chega no hospital aceitando tudo. Ele está desesperado, que é uma dor, quem teve já sabe. É uma dor horrível. Então, tudo que querem fazer com você lá, você deixa. Porque você não aguenta a dor. Quando a dor passa, que o médico te dá aquela lista de exame para você fazer, aí você, doutor, mas isso tudo? Esse exame aqui é horroroso. Não é, mas você não quer, passa ali. Né? Então é assim que a gente age quando a gente chega aqui. A gente faz escolhas para passar pelas provações e expiações aqui na Terra, só que chega aqui, a gente começa a achar que está sendo injustiçado. Injustiça nós temos para todo lado, mas injustiçado não tem em lugar nenhum. Então nós somos assim, isso faz parte da nossa pouca evolução. Nós somos espíritos inferiores de terceira ordem. Então a gente reprova no outro, mas não consegue ver. A gente vê o argueiro no olho dos outros, mas no nosso não. No nosso não. Então isso ocorre e nós temos que aceitar isso aí para a gente ir corrigindo. Por quê? É o conhece-te a ti mesmo que vai nos levar a uma felicidade. Quando a gente se autoconhecer e vir ali nessa reflexão, que a gente tem muita coisa para consertar, a gente já está no caminho certo, a gente já sabe para onde quer ir. Então fala, não, esse erro aqui não vai me conduzir até lá, então eu tenho que mudar. Aí a gente começa a entender. Então, quando a gente se achar bonzinho, que a gente não faz nada de errado, a gente vai continuar como espírito inferior, passando por essas privações aqui no mundo, né? A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Então não tem desculpa para o segundo, né? Para desacreditar uma pessoa cujos atos nós criticamos. O que é que a gente vai ganhar com isso? O que é que a gente vai ganhar em ir para a internet e colocar lá a fragilidade e o erro de uma pessoa que não vai adiantar nada para a gente aquilo ali? Esse prazer, né, de denegrir a imagem do outro é horrível. Às vezes é aquela questão, quando às vezes você sabe de alguma coisa de alguém, você fica sabendo de uma coisa que essa pessoa fez, que você reprova muito, e que você não acreditaria que aquela pessoa fosse capaz de fazer. Para que alguém te contou isso? Para que alguém que sabia? Não estava atrapalhando nada, já era uma coisa passada, não tinha consequência na atualidade. A coisa já passou, né? E não teve nenhuma consequência grande. Poderia ter tido, mas não teve. Então isso foi um erro lá do passado. Aí aquela pessoa que você às vezes nem conhece tanto, mas sabe que você conhece muito a outra, vai e tem aquele prazer de falar, você não sabe o que fulano fez. Aí conta. Você já começa a olhar sem querer. Você faz o julgamento interno e começa a olhar diferente para aquela pessoa. Mas já passou, essa pessoa talvez, se pudesse voltar, não teria feito. Ela não pensa mais dessa maneira, mas a gente aí começa a definir aquela pessoa por aquilo que ela fez lá no passado. E o que aquela pessoa tinha que falar aquilo para ela, para outra pessoa? Para quê? Entendeu? Para fazer o outro olhar para ela e começar a pensar naquilo que ela fez. Que bem resultou disso aí? Nada. Só pelo prazer de denegrir a imagem de alguém, de manchar, sujar a imagem de alguém. Isso é triste, né? Então esse segundo aí, para desacreditar a pessoa cujos atos criticamos, esse não tem desculpa, não tem como você justificar isso aí. Agora, o primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável.
E torna-se mesmo, por isso que eu botei em vermelho, ó, torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele, o mal jamais será reprimido na sociedade. Olha, com essa fala aqui a gente vê que aquele não julgueis para não ser julgados não pode ser tomado ao pé da letra. Porque não há possibilidade da gente não fazer julgamento. Porque o julgamento, ele existe, ele é simultâneo ao ato. Eu vejo a cena, ao estar assistindo a cena, eu já estou fazendo meu julgamento. Não precisa nem terminar, eu já comecei a julgar, porque faz parte do pensamento. Não tem como separar essas coisas. Não tem. Então, por isso é que esse não julgueis para não ser julgados, a gente tem que entender que não pode ser tomado ao pé da letra. Olha o que eles falam aqui. Torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. Então, se aquilo tem uma consequência para a sociedade, o seu julgamento, ele não está errado. Agora, depende de como você faz, e a gente vai ver aqui esses dois tipos de julgamento. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Então, para a gente ajudar o progresso do semelhante, ajudar o progresso de uma sociedade, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas. Agora, depende de como vai ser a atitude a ser tomada por esse julgamento que aconteceu porque foi assistido ou ouvido. Né? Porque a gente não tem como não ouvir e não ver as coisas. Está acontecendo uma coisa horrorosa ali na rua, se a gente estiver ali na calçada, a gente vai estar vendo. E na hora que está vendo, o julgamento ele é feito simultaneamente ao pensamento, porque ele faz parte do pensamento, que é a alma que pensa. Então a gente não tem como não fazer isso, né? Aqui na 932 tem um reforço aqui de Kardec, né, dos espíritos de Kardec sobre isso, ó. Porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, como está falando aqui, como que os bons vão agir se eles não fizerem o julgamento da cena? Então não tem como. Tá vendo? Então não é não julgar, é saber como julgar e o que fazer e os critérios, né? Se é para desacreditar, é nulo. Se é para fazer um bem, aí é outra história. Aqui eu trouxe essa fala de Martin Luther King, que diz: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Se os bons recuam, se omitem, o mal vai imperar. O mal vai imperar, porque a audácia está falando aqui, audaciosos, ó. Os maus são intrigantes e audaciosos. Então, eles realmente, se eles não tiverem a oposição aí, o freio aí do bem, das pessoas de bem, aí eles vão tomar conta, né, do pedaço. Não se deve, pois, isso aqui está lá no Evangelho, ó, não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Então, se nós estamos naquele segundo item, né? Aí nós vamos sofrer muito com aquele julgamento. Mas se estiver no primeiro, esse daqui, né, ó, reprimir o mal, não. Por quê? Se estamos fazendo algo que não está certo,
que é uma atitude maldosa, então não podemos continuar. E alguém tem que frear essa situação. Agora, se a gente estiver no segundo, a gente vai sofrer muito as críticas que estão nos oferecendo. Então, esse não julgueis para não ser julgados é dependendo do que vamos, não é nem do juízo, tá? Não é nem do juízo, é do que vamos fazer com esse julgamento que a gente fez ao presenciar ou ouvir ou tomar conhecimento de uma cena. Aqui eu trouxe uma historinha que ajuda muito a gente entender essa questão aqui. É daquele grupo de cegos, né? Havia um grupo de cegos. A gente entende nessa história que eles não eram cegos de nascença, não. Eles já enxergaram, conheciam algumas coisas para poder fazer as diferenças e as comparações, mas eles nunca viram um elefante quando eles enxergavam. Então tá aqui, ó. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade. Mas nenhum deles estava ciente de sua configuração e forma. Ninguém conseguia imaginar o que era um elefante, porque o deficiente visual, quando ele nasce com esse problema, ele na atual encarnação, ele não conhece nada, então não adianta explicar para ele como é um copo, como é uma mesa, porque ele não tem noção, ele nunca viu uma mesa, ele nunca viu um copo. Por mais que ele apalpe esse copo, ele não consegue definir com certeza, como se ele estivesse vendo, quando ele nasce. Mas quando ele fica depois, aí ele tem referências, né? Ele tem referências aí no mundo. Esses aqui eu não conhecia, o elefante. Por curiosidade, eles disseram: precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque, do qual somos capazes. Então, eles o procuraram e, quando o encontraram, tentaram tateá-lo, porque é assim que o deficiente visual enxerga, né? Pelas mãos, através das mãos que ajudam. A sensibilidade da mão é muito grande. No caso da primeira pessoa, cuja mão pousou na tromba, que um elefante... O cego é muito menor, ele ficou em pé ali, cada um foi para um canto do elefante. Aquele, né? No caso, a primeira pessoa cuja mão pousou na tromba disse, no caso da primeira, disse, este ser é como uma cobra grossa. Ele já sabia o que era cobra, né? Para outro cuja mão chegou à orelha, parecia uma espécie de leque. Quando a outra pessoa, cuja mão estava sobre a perna, disse, o elefante é um pilar, como o tronco de árvore. O cego que colocou a mão do lado disse, é uma parede. Outro que sentiu o rabo descreveu como uma corda. O último sentiu sua presa, afirmando que o elefante é aquilo que é duro, liso e uma lança, como se fosse uma lança, que ele só apalpou a presa do elefante. Então, isso aqui, e eles depois ficaram discutindo, porque cada um achava que tinha razão, que tinha o julgamento certo para como é um elefante. Aí o outro que tinha posto a mão e não era do que ele estava falando, falou que ele estava errado. Então, essa questão de julgamento, acontece isso. Nós sempre achamos que estamos com a razão. Pior ainda, quando a gente toma partido da pessoa. Porque, ó, quem não viu uma cena, quem não assistiu a cena, quem não viu nada, apenas ficou sabendo pela versão de uma das pessoas envolvidas, ela não tem como tomar partido e dizer que aquela pessoa que contou está certa. Ela não viu a cena. Ela está igual esse elefante, esse cego aqui que achou que era uma corda porque estava com a mão no rabo do elefante.
Então, nós julgamos pelo que a gente consegue perceber ou ver. Então, quando acontece algo, a gente não pode fazer um julgamento certo se nós não estivermos de pleno conhecimento do que aconteceu. Ainda assim, é complicado. Por quê? O que vale é a intenção. E aí a gente não consegue ver nem ouvir a intenção de ninguém. Então, aí a gente entra na questão de como é difícil julgar. Por isso que, como a gente não pode ficar sem julgar, porque a gente faz parte do pensamento, na maioria das vezes nós temos que guardar o julgamento para nós. Porque a gente não pode argumentar e nem garantir absolutamente nada. Porque eu estou fazendo o julgamento daquilo que me contaram ou do que eu assisti, mas isso ainda tem influência. Então, julgar é muito difícil. Aqui, nós temos um significado de juízo, né? Entende-se por juízo, enquanto conceito filosófico, o ato de julgar e de avaliar um objeto. Então, juízo é isso, né? Você vai julgar e avaliar ou um objeto ou uma situação, você julgar. Aqui nós vamos analisar 2 tipos de julgamento, tem 3. Tem o juízo de fato, o juízo de valor e os juízos, no plural, kantianos, de Kant. Nós não vamos fazer isso aqui não é aula de filosofia, eu também não tenho essa capacidade. Mas Kant abordou muito isso na Crítica da Razão Pura. Ele abordou muito essa questão de julgamento. Então ele botou vários juízos ali. Mas não é esse o ponto. Para a gente, só 2 aqui que vão ser de grande valia. Juízo de fato. O que é quando a gente faz um julgamento, fazer um julgamento de fato? Juízo de fato trata da avaliação criada a partir de uma realidade vivida. Refere-se às coisas de modo objetivo. Por isso, os juízos de fato são descritivos, isto é, são afirmações que se propõem a descrever algum aspecto da realidade, sem que haja a interferência de quaisquer valores ou percepções individuais. Olha, se eu estou olhando para essa mesa aqui, embora ela esteja com toalha, isso é uma mesa de madeira. Não tem como não dizer que não é. Ela não é uma mesa de ferro, uma mesa de granito, ela é uma mesa de madeira. E aí eu posso descrever, então eu estou julgando essa mesa de fato. Agora, se eu falar que essa mesa é linda, aí a história já muda. Porque aí eu estou fazendo um juízo de valor. Porque linda é para mim, no meu ponto de vista. Mas para o ponto de vista de outra pessoa, ela pode ser horrorosa. Então aí, o juízo de fato é a mesa ser de madeira. E o juízo de valor é ela ser bonita, ser grande, pequena, feia. Né? Aí é outro juízo. Então, quando a gente faz juízo de fato, você descreve a coisa. Mas mesmo assim, se for uma cena, você não tem como fazer juízo de fato, porque você não consegue conhecer a intenção da pessoa ao fazer aquela cena, ao tomar aquela atitude. Você não consegue, porque isso você não alcança. Porque não é objetivo, é subjetivo. E aqui, refere-se às coisas de modo objetivo. Então é aquilo que você vê, aquilo que você pode pegar, não é subjetivo. Subjetivo diz respeito aos sentimentos. Então, não é o caso. Aí começa a complicar quando a gente faz o juízo. Por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer o julgamento. Poder pode, você só não pode exteriorizar esse julgamento, porque vai errar. Na maioria das vezes, a gente erra. E o juízo de valor? Está aqui, ó.
Juízo de valor, por sua vez, trata da avaliação criada a partir dos nossos gostos e percepções individuais. Por isso, pode resultar numa avaliação pejorativa e ter por base fatores culturais, sentimentais e ideológicos. Então, quando a gente faz o julgamento, a gente viu a cena, aí fez o julgamento, gente, não gostei disso aí, não tá legal, não foi bom isso que fulano fez e tal. Aí, por que eu tô achando que não tá legal? Porque aí eu vou fazer o juízo de valor. Eu vou usar o quê? A minha cultura, os meus sentimentos, a minha ideologia. Aí é subjetivo. Então, fazer juízo de valor, quase sempre, na esmagadora, como é que se diz assim, no índice, né, das pesquisas aí, esmagadora, 100% de erro. Porque depende da parte subjetiva. Porque é como a gente falou, intenção equivale e a gente não consegue de forma nenhuma medir a intenção de ninguém. Só Deus. Por isso que só Deus é capaz de julgar. Jesus é capaz de julgar. Mas a gente não consegue ver a intenção da pessoa. Por mais inferior que seja essa pessoa, por mais mau caráter que ela seja, a gente não pode tomar isso para fazer juízo de valor. Porque ela pode, naquela situação, não estar sendo mau caráter. Ela pode estar sendo verdadeira e ter boas intenções ali. Por que não pode? Só porque ela é mau caráter, ela não pode ter boas intenções? Pode. Ela tem, ela só não usa, mas está nela isso aí, né? Então, é muito preocupante quando a gente começa a fazer juízo de valor sobre as pessoas. Continuando aqui, ó. Por exemplo, né? Quando a gente tem que lançar mão dos nossos fatores culturais, sentimentais e ideológicos. Quando dizemos, esta roupa é linda, o que se nota é que linda é um valor atribuído à roupa de acordo com a nossa percepção individual e que, portanto, tem caráter subjetivo. No entanto, se a partir dessa avaliação subjetiva nós tentamos mudar a opinião aos gostos de outra pessoa, e é isso que normalmente a gente faz, o juízo de valor pode tornar-se um problema. Porque aí você já está querendo impor a sua vontade, impor os seus desejos, impor aquilo que você acredita, aquilo que faz parte de você, das suas percepções, não é do outro. Então, fazer juízo de valor é algo que a gente não deve fazer porque vai errar. Na maioria das vezes, a gente vai errar. Então, a gente pode julgar, porque não tem como não julgar, porque a gente está vendo, está ouvindo. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que aí você começa, então, a fazer aquele trabalho caridoso, que tem que pôr caridade e solidariedade aí, de ver o efeito daquela atitude numa sociedade, porque se o efeito for somente dirigido a mim, também não vai te dar o endosso de você passar para frente. Se você foi o único prejudicado, também, de acordo com a lei divina, você não pode tornar isso público. Porque é só você. Não está fazendo mal nenhuma sociedade, está fazendo a você. Às vezes a gente vê alguma coisa que nos incomoda terrivelmente. O julgamento que eu fiz foi esse, mas eu não tenho o direito de sair falando. Por quê? Esse é o meu julgamento. O do outro é diferente. Então eu não posso impor o meu. Porque isso aí eu vou errar com certeza. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura, olha, isso aqui é outro ponto importantíssimo, quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Botei vermelho. Quantas vezes a gente fez um julgamento em casa sobre uma atitude, alguma coisa,
guardou pra gente. O outro membro da família, porque na família estão reunidos, né? Digamos assim, os elementos da desgraça da encarnação, né? Afetos, desafetos, inimigos, amigos, há tudo ali na família. A gente acha que família, como se diz, é bom em álbum de retrato, né? Porque quando é festa em família, tem que botar a polícia às vezes na porta. Porque se reúnem nas famílias os espíritos comprometidos, gente, senão não vale a pena. Para que eu vou ter 3 filhos que já são meus amigos? Eles vêm fazer o que aqui? A gente já sublimou o sentimento. Eu já os amo e eles me amam. O amor divino. Para que eles vêm para cá? Não, eu vou receber aquele a quem eu devo e que também pode me dever, para que a gente possa se reajustar e aprender a amar aquela alma. Por isso que na família estão reunidos os afetos e desafetos. Sempre tem 2 ali que se amam muito para poder aguentar o rojão, né? Daquele que vem. Então, às vezes, aquele faz um julgamento, ele viu que o sujeito está errado, aí ele fica quieto, ele não fala nada. Aí vem o outro querer arrancar o coração dele, falar assim: fulano, você não está vendo o que ele está fazendo? Está errado o que ele está fazendo. Você não vai fazer nada, não vai falar nada? Aí se ele for sensato, ele fala assim: sabe por que eu não falo? Porque eu faço a mesma coisa em outras situações, então não posso julgar. Quando a gente se reconhece, a gente fica quieto, porque a gente vai saber que também age daquela maneira às vezes. Então isso é importante, por isso é que quando Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, é o autoconhecimento. Porque quando a gente sabe do que a gente é capaz, como a gente é de verdade, a gente põe um freio. Né? Isso é muito importante, por isso que aqui eu botei em vermelho, ó. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Você pode até criticar no outro aquilo que você não faz. Para ajudá-lo ele a melhorar, você pode dizer, pode fazer a crítica. Se você não faz também. Porque se você faz, aí vai ficar, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. O que é isso, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço? Que autoridade moral essa pessoa tem de proibir a outra pessoa de fazer alguma coisa que ele faz? Né? Não tem. Esse foi um dos grandes problemas do inferno. Grandes problemas da existência do inferno. Como que ia existir inferno e condenação perpétua a um filho dada por Deus? Se ele nos ensina a perdoar, ele não perdoa? Ele coloca lá no inferno, condena o resto da vida? Por isso que esse foi um dos grandes problemas que a igreja enfrentou com a existência do inferno. Porque se Deus perdoa e ensina a perdoar, ele tem que perdoar também. Aí a gente entra na doutrina espírita e vê que o perdão é apenas um detalhe. Você tem que consertar a situação. Aí é outra história, né? Então, tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. Você está se dando um direito de reprimir o outro se você faz? Né? Não tem como. Você está atirando pedra no outro porque o outro fez algo que você também faz, então fica lá também para outro te jogar pedra. Fica lá no meio, né? Então isso aí é uma situação que a gente faz constantemente. Isso aqui nunca foi tão atual, né? Esse assunto. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária. Voluntária, porque se impuser, aí você já não tem culpa, né? Mas voluntária, aquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, esse não julgueis para não ser julgados tem uma linha que limita que esse julgamento saia. Por isso que está lá, não julgueis, não deixa sair esse julgamento, porque vai errar e vai ser injusto, né?
19, no Livro dos Espíritos, está lá. Ninguém, porque diante disso a gente comenta, então ninguém pode fazer nada? Então olha só, Kardec perguntou, ó, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí São Luís dá a resposta, ó. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Aí vem o mais, né? Que eu falo, toda vez que esse mais, a gente fica alegrinho, né? Com o que está lendo, aí vem um mais. E para contrariar o que foi dito. Tá aqui, ó. Mas, quer dizer, embora a gente tenha esse direito, né? Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis, e ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos também. Então, o que a gente vai deduzindo? Nós somos a medida do próximo. Nós somos a medida do próximo. Não tem erro. A coisa mais simples aí é isso. Nós somos... Isso aqui está me fazendo um calor. Nós somos a... Perdão, olha quanta arte. Nós somos a medida do próximo. Isso é bom, né? Porque se o outro que fosse a medida... aí, ó, como é que eu ia fazer? Agora, eu sendo a medida do próximo, eu conheço meus defeitos, minhas qualidades, ou pelo menos deveria conhecer. Então, se eu sou a medida do próximo, é muito fácil corrigir tudo isso. Muito fácil. É só saber se eu estivesse no lugar da pessoa. Aliás, essa é a fórmula da felicidade, né? E do acerto. Só fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. Então, você é a medida do próximo. Na 20, Kardec pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Quer dizer, você começa a observar a imperfeição dos outros, não vai adiantar nada para aquela pessoa. Para que você vai se preocupar com o erro do outro? Aquilo é dele, está fazendo mal para ele, é problema dele. Não está te afetando em absolutamente nada. Então, o que você vai fazer? Para que você vai ficar observando? No lugar de se auto-observar e ver os seus, fica observando do outro. Mas não adianta. Aí Kardec pergunta, e mesmo que não as divulgue, mesmo que seja só, para que a gente vai ocupar os nossos neurônios com problemas que a gente não tem que se preocupar? E olha que quantidade de neurônios sujos dá Alzheimer. Agora a neurologia está descobrindo mais coisas aí. Então olha a resposta. Tudo depende da intenção. Por isso que eu falei lá no início, se você não consegue ver a intenção da pessoa, você não pode julgar aquela pessoa de fato nem de valor. Você não conhece a intenção dela. Não conhece. Julgamento de fato não dá para fazer, porque é com descrição lógica e objetiva. Como é que você vai julgar uma coisa que é subjetiva num juízo de fato? Não dá para fazer. E de valor, você vai colocar suas percepções, seus conhecimentos, sua cultura ali, o que você pensa a respeito daquilo. Certamente que não é proibido ver o mal. Quando o mal existe, seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo,
desacreditando-o, sem necessidade da opinião pública. Então está tão claro isso aqui, que não é não fazer o julgamento. A gente pode fazer. O que a gente não pode é fazer aquele julgamento que a gente não alcança. Agora, aquilo que você está vendo, o juízo de fato, você está vendo o prejuízo que está causando a uma sociedade, como você está vendo que essa mesa aqui é de madeira. Aí é um juízo de fato. Você está vendo? A coisa está ali, se concretizou. Aí não tem como, você não pode se omitir. Você tem que falar. Você fez o juízo, você tem que vir, você julgou? Então, vamos lá. Agora, sempre dentro daquele critério, né, de não querer denegrir, de não fazer em proveito próprio, porque senão vai piorar a situação, né? Eu trouxe também uma historinha para a gente analisar. Isso aqui não quer sair daqui, ele não vai sair de jeito nenhum. Por que isso aqui não anda? Ah, saiu. Então, vamos lá. Bom, vamos passar por esse aqui, então. Tudo depende da intenção, certamente, que não é proibido ver o mal, como a gente acabou de falar. Seria ainda repreensível, tem esse aqui antes da historinha das peneiras, ó. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitando-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Então você viu, o problema está prejudicando só aquela pessoa, né? Mas você notou, você viu, você observou. É condenável isso? Também não, porque você viu. Agora, se aquela observação for para você não fazer igual, aí vai. Aí não é censurado, né? Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos, né? Como que a gente ia saber se a gente não observou uma cena, a gente não gostou, observou, não gostou, aí fez um julgamento, aí vai tentar entender aquilo ali para a gente não fazer igual. Para a gente analisar e falar, será que eu faço isso? Não, então eu tenho que cuidar para não fazer. Aí vale a pena observar. Se for só para ficar vendo o defeito do outro, não adianta nada. Aqui eu trouxe essa historinha para a gente encerrar nosso papo. Que essa história é atribuída a Sócrates, mas ninguém pode garantir, porque não tem. Nos escritos de Platão, nas obras que Platão colocou aqui, a ideia do seu grande mestre, não tem essa história. Não tem, na República não tem. Agora é atribuída a ele. Então, não importa de quem seja, importa que é muito boa. Então tá aqui assim, que vai ilustrar isso que a gente acabou de falar. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Aí Sócrates disse, espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem. Já está errando, porque ouviu outros contarem, ele não viu a situação, ele não pode tomar esse partido aí, né? Não sei exatamente se é verdade. Então, se você vai contar um fato horroroso de alguém e você não tem certeza que aquilo ali é verdade,
Tendo certeza, já não deve contar, porque a história do outro é do outro, não é nossa. Imagina não tendo certeza se é verdade. Aí que vai ficar complicada a situação. E hoje, o celular é rei, né? Ali o que tem de notícia ali que você olha... Gente, o YouTube, às vezes eu passo assim, procurando um documentário, uma coisa interessante, eu vejo cada chamada que eu digo, gente, não acredito que alguém colocou isso aí. A pessoa fica com vergonha alheia, sabe aquela vergonha alheia? Segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. Quando você tem uma coisa para contar, né? Você fica pensando assim, se coloca no lugar dessa pessoa. Será que se fosse você ali, você ia gostar de ver aquele fato sendo publicado? Se vê aquele fato na boca de todo mundo, será que você ia gostar disso? Não, não ia, com certeza não ia. Então, se você não ia, aquela pessoa também não vai gostar. Né? Então, isso é a bondade. Você tem que ser bom nesse sentido. Se você não ia gostar, provavelmente o outro também não. Mesmo sendo muito diferente de você. Mas é uma coisa, quem quer ver o seu nome na lama? Né? Quem quer, não quer. Então essas coisas a gente não tem que passar para frente, não tem que devolver para ninguém. É igual uma historinha de uma mãe, ela estava em casa, recebeu uma amiga e a amiga esqueceu uma bolsa lá na casa dela. Ela guardou aquela bolsa e o filho dela falou assim, mãe, aquela mulher não vai voltar para pegar essa bolsa, porque a senhora não usa? Não vê o que tem e não aproveita. Ela falou assim, porque a bolsa não é minha, a bolsa é dela. Assim são as histórias, mesmo que aquela mulher nunca mais voltasse para pegar a bolsa não era daquela mulher. Não era dela, ela ia ficar guardada lá. Assim são as histórias, se alguém te conta alguma coisa, ela está contando para você, mas a história não deixa de ser dela. Pertence a ela. Então, se ela contou para você, você não tem o direito de dar aquilo para ninguém, porque aquilo é daquela pessoa que te contou, né? Então, não é sua a história, então fica quieto, não passa para frente, né? Quando alguém vem te contar um segredo e fala assim, olha, é um segredo, fala para essa pessoa não contar. Apenas você pergunta para a pessoa assim, fulano, esse segredo que você vai me contar, eu vou poder fazer alguma coisa por você? Eu vou ter como te ajudar? Se a pessoa falar não, aí você então fala para ela não contar. Para que você vai querer saber? Né? Deixa para lá, você não pode fazer nada, você não pode ajudar. É menos uma preocupação, porque depois ela pode falar para outra pessoa, aí a outra pessoa passa para frente e ela vai pensar que foi você. Então é preferível você pedir para ela não contar. Eu já fiz isso com uma pessoa. Terceira peneira é a da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Foi o que eu acabei de falar com o segredo, né? Ajudar alguém? Melhorar alguma coisa? Necessário, na verdade? Não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que o guardes apenas para ti. É melhor que a gente guarde o nosso julgamento para nós, se a gente não tiver certeza para fazer um julgamento de fato, porque o de valor, nunca ele vai acertar. Assim, para a gente terminar, está aqui. Assim, sempre que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das três peneiras: verdade, bondade, necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Então, que a gente tenha isso aí, que é, um tapinha na nossa bochecha, bom, muito bom, né?
é aquela vacina que dói, mas que vai evitar que a gente pegue uma doença grave. Muita paz para todos, que a gente tenha entendido essa questão do julgamento e agora guardar para si esses julgamentos que a gente faz, que a gente não tem como não fazer, porque ele faz parte do nosso pensamento. Muita paz para todos.